Entrevista de Roger Machado após empate do Inter com o Flamengo. Veja o que ele falou. Em relação às questões da arbitragem, né, se tu acha que acabou interferindo no resultado e se o resultado poderia ser melhor para o Inter na noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Penso que, pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de 12 equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério. E ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério, né. Como eu tenho comentado sempre, para mim a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. E no final foi justamente lá dar os parabéns, eu escolhi um critério perigoso, mas deu certo. Foi uma partida que se mostrou rápida justamente porque a arbitragem ajudou também. E vai ter erros e acertos, né, faz parte. Né, mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando, as duas equipes exaustas, em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. Roger, boa noite. Apesar do gostinho de vitória, o Inter somou apenas um ponto, poderia ter entrado no G4 do campeonato caso vencesse hoje o Flamengo. No jogo passado, Roger, você falou sobre a possibilidade de título, né? Quando questionado, disse que era possível sonhar. Com esse resultado contra o Flamengo de empate dentro de casa, ainda é possível alimentar uma disputa, quem sabe, pelo título, ou o Inter coloca os pés no chão a partir desse empate e passa a mirar apenas numa vaga direta à Libertadores? Os nossos pés sempre estiveram no chão, né? A possibilidade, quando a gente falou que poderia sonhar, porque matematicamente é possível, né? E ainda é possível. Penso que jogos como esse só nos valorizam. Não é proibido empatar-se em casa, ainda mais nesse contexto. Né? A gente buscou 3 pontos fora contra o Atlético. Né? Se a gente botar na balança, né, foi uma partida muito difícil também e que a gente valorizou muito esse resultado de vitória. Então, os jogos grandes estão sujeitos a essas variações, né, de placar, de resultado. Né? Eu não vejo por que a gente levar para esse lado, né, de colocar os pés no chão e botar a realidade. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. Pode sim pensar em título. O campo fala, né, o campo nos dá os recados que a gente precisa, e do lado do vestiário a gente faz a gestão das pessoas, né, e das oportunidades da melhor forma possível. Né, a orientação passada para o Valência é que ele seguisse pressionando, porque a característica do jogo, a partir daquele momento, era para o Valência. Né? O Flamengo, sob a gestão do Felipe Luiz, é uma equipe que busca não entrar em organização defensiva, e por isso joga muito alto e usa, né, a compactação do campo e, por vezes, a regra do impedimento a seu favor para encurtar o campo do adversário, né, para evitar correr para trás. Então, era um jogo que, naturalmente, as virtudes do Valência casavam com aquele momento. Né? E eu só estava ali contando os minutos,
né, para colocá-lo em campo, né? Coloquei com 25 porque é um movimento que ele é um movimento mais arriscado, né? Quando eu deixo só um volante à frente da defesa e deixo o meu meia, né, quase como um segundo homem, né, que já desgastado do jogo, né, para fazer o processo defensivo, eu ganho ofensividade, mas eu vou oferecer mais campo para o adversário. Então, a característica do jogo com 2 jogadores, talvez ela possa ser usada em alguns jogos do começo da partida, né, dependendo da necessidade da partida, mas a gente sabe que tu vai oferecer algumas questões para o adversário. Né, quanto às oportunidades, né, jogar com 2 jogadores, eles têm uma característica importante, eu acho que eles têm um casamento bom, que é justamente o Borré, o cara que flutua um pouco mais, fazendo com que um dos zagueiros tenha que se trancar em cima da marcação, e o Valência faz as buscas de profundidade. É um casamento muito bom para esse tipo de jogo, que você vai ter campo às costas para correr. Tudo é possível, né? Mas para esse momento, né, a gente valoriza a entrada do Valência, né, a gente buscava, né, que ele recuperasse seu bom futebol dentro da sua característica, fez um grande jogo. O Borré, nas últimas 2 partidas, não tem feito gols, mas tem contribuído muito coletivamente com assistência. Né, ganha todo mundo, ganha o grupo. Né, e a gente vai buscar sempre ter o critério do mérito para colocar em campo os jogadores. Não, o nível do jogo faz com que os atletas tenham que se doar muito, né? Quando você tem laterais adversários que ocupam muito o campo de ataque, forçam os nossos jogadores de beirada fazerem mais esforços e percorrerem mais campo, mesmo que a gente organize a equipe defensivamente para, por vezes, né, transferir essa amplitude para os laterais e ter um volante defensivo dentro da linha para evitar que eles corram a todo momento até a linha de fundo, né? Mas é um desgaste que ele é natural, né? Penso que a gente sofreu um pouquinho porque o Flamengo usou muito o goleiro como uma superioridade na primeira fase de construção e fez um jogo de atração ali para que com 2 volantes desequilibrasse. A gente cedeu um pouquinho a amplitude dos laterais e, por vezes, a gente abriu quase que uma linha de 5, então gerou um pouco uma superioridade ali posicional, muito mais do que numérica no meio-campo, e algumas vezes o Flamengo conseguiu andar no campo e nos empurrar para trás. Então, é um jogo que determinados adversários vão gerar mais desgaste em um ou outro jogador. E para esse jogo, os nossos beiradas, tanto que eu troquei os 2 ao mesmo tempo, justamente para ter frescor ali, porque foi um jogo bem pesado lateralmente para os caras que jogam ali. Mas foi por opção e para jogar os jogadores mais frescos no campo o mais rápido possível. Daí a entrevista de Roger Machado após empate do Inter com o Flamengo em 1-1.